tema desse vídeo agora são reações de substituição em compostos aromáticos, né? Antes, vamos lembrar o que são compostos aromáticos. Então, aqui são vários tipos, mas especificamente nós vamos trabalhar com benzeno. Então, lembrando que o benzeno é um anel de 6 átomos de carbono, com aquelas 3 ligações duplas, que nós podemos representar dessa maneira. Cada carbono está ligado a um átomo de hidrogênio, que pode ser substituído, tá? Que nem os alcanos, a reação, o conceito é o mesmo. Eu vou trocar um hidrogênio por um grupo. Se esse grupo for um halogênio, eu vou ter a reação de halogenação. Então, lembrando, os halogênios podem ser F2, pode ser o Cl2, pode ser o I2, o Br2, vou colocar aqui primeiro ele, e depois o I2. Então, se eu fizer com flúor, vai ser fluoração, com cloro, cloração, com bromo, bromação e com iodo, iodação, tá? Então, vamos começar aqui fazendo a cloração. Então, o que vai acontecer? Lembrando que aqui Cl2 é um átomo de cloro ligado a um átomo de cloro. Eu posso escolher aqui qualquer átomo de hidrogênio, que eles são equivalentes. Então, se eu escolher esse daqui, o que vai acontecer? Eu vou trocar. Eu vou substituir esse hidrogênio por um átomo de cloro. Então, vai ter a formação aqui, ó. Coloco o anel benzênico novamente, só que aqui no lugar do hidrogênio eu vou colocar cloro. Aqui são os outros hidrogênios, eu não vou escrever eles novamente, vai ficar implícito aqui. Mas o hidrogênio que saiu do anel liga com outro átomo de cloro, formando HCl. Qual o nome desse composto que formou? Cloro benzeno. Então aqui eu tenho o cloro benzeno sendo formado. Facinho, né? O outro tipo de reação de substituição aromáticos é a nitração. A nitração é quando eu tenho o ácido nítrico como reagente. E normalmente a gente acaba escrevendo ele dessa maneira aqui. OH, lembra que o hidrogênio ácido é aquele que está ligado ao oxigênio, que vai estar ligado ao restante da molécula, NO2. Então, são equivalentes, HNO3 ou HNO2 é a mesma coisa. Normalmente a gente vai usar o ácido sulfúrico como catalisador dessa reação, tá? Então aqui eu vou ter o benzeno com seus 6 hidrogênios, só vou representar um, vai reagir com ácido nítrico, então dessa maneira aqui, eu vou escrever para ficar mais didático, e tem o ácido sulfúrico como catalisador. Lembrando que o catalisador só acelera a velocidade da reação. O que vai acontecer? Essa ligação aqui entre o grupo hidroxila e o grupo NO2, ela vai ser rompida. Rompe essa ligação. E quem vai entrar no lugar do hidrogênio? Se é uma nitração, tem que ser o grupo NO2, que é chamado, considerado grupo nitro. Então, aqui eu tenho a formação do anel, e aqui no lugar do hidrogênio entra o grupo NO2. Mas o que? Aquele hidrogênio saiu, ligou com a hidroxila, então vou ter 2 hidrogênios mais oxigênio, então forma água. Esse composto aqui, como ele vai ser chamado? Esse NO2 é chamado de grupo nitro. Então aqui eu tenho nitro, anel aromático é o benzeno. Então eu tenho a formação do nitro benzeno. Tranquilinho. Depois eu tenho a reação de sulfonação. Aqui a reação de sulfonação, o reagente vai ser o ácido sulfúrico, que a gente pode escrever de uma outra maneira. Então, vocês estão vendo que quando eu tenho um ácido como reagente, eu tiro o oxigênio ligado ao hidrogênio, que é o hidrogênio ácido, e vou escrever o restante do que sobrou. Então, sobrou SO3H, né? Então, esse daqui é o grupo, ou ácido sulfônico. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o anel aromático, escolho um hidrogênio e vou reagir com o ácido sulfúrico. Aqui a reação, a ligação quebra aqui, certo? E quem entra no lugar do hidrogênio? Essa parte aqui, ó, do ácido sulfônico. Então vai ficar, ó, entra aqui SO3H.
Veja que quem se liga ao carbono é o enxofre, porque é ele que perdeu a ligação dele. Mais o hidrogênio que saiu, mais o hidrogênio da hidroxila, então H2O formando água. Qual o nome desse composto aqui? Ácido sulfônico benzeno. Então vai ser o ácido sulfônico benzeno. Ou também ácido benzeno sulfônico. Aqui tanto faz. Então, esse sulfônico se refere ao SO3H. Depois eu vou ter as outras duas reações de substituições desenvolvidas por esses cientistas aqui, Friedel e Crafts. Primeiro é a alquilação. O que é alquilar? Alquilar é introduzir na cadeia grupos alquila são, por exemplo, CH3, ou eu quero introduzir um grupo maior, CH2, CH3, ou eu quero introduzir na cadeia CH, CH3, CH3, entre outros, tá? Essa ligação que eu coloquei aqui vai estar ligada normalmente com halogênio. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho o benzeno, com o hidrogênio que vai ser substituído, vai ligar, por exemplo, com... Eu quero introduzir o grupo metil, CH3. O CH3, ele vai estar ligado a um halogênio, normalmente o cloro, para poder fazer essa reação. A alquilação, normalmente ela usa uma base de Lewis, né? Como catalisador, que pode ser o cloreto de alumínio. É só o catalisador. O que vai acontecer nessa reação? Essa ligação aqui é rompida, certo? E esse hidrogênio aqui vai ser substituído pelo grupo alquila que eu quero introduzir no anel. Então, no caso, seria o grupo metil. Então, eu tenho o anel, aqui forma CH3, mais o que saiu do anel? Hidrogênio, que vai se ligar ao cloro. Então, aqui houve formação do metil, benzeno, também conhecido como tolueno, que é o nome comercial dele. Lembrando que a gente estudou o tolueno e ele é um dos principais componentes lá da cola de sapateiro, né? O tolueno é uma substância extremamente tóxica. No caso da cola de sapateiro, ele causa vício e danos aí no sistema nervoso central. E o próximo substituição em aromáticos desenvolvida por Friedel Crafts é a acilação. A acilação, grupo acila, é quando eu tenho carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e esse carbono ele vai estar ligado a um grupo normalmente halogênio mais um grupo alquila. Então, por exemplo, esse daqui é um grupo acila, mas eu também posso ter um outro grupo acila, por exemplo, esse daqui. CH2, aí eu vou colocar aqui porque vai ficar apertadinho, CH3. Então, vai depender do tamanho da cadeia alquila que a gente tem. E essa ligação que fica faltando é com o cloro ou com o halogênio. Então, como é que acontece a reação? Então, eu tenho ó, o anel, o hidrogênio a ser substituído. Aí eu vou reagir ele com o grupo acila. Então, aqui vou reagir com CH3, C dupla O, a ligação que eu falei, lembra faltando? É com halogênio. Essa ligação aqui entre a carbonila, que é o C dupla O, com o cloro, é que é rompida. E esse grupo todo aqui, ó, CH3C dupla O, que é o grupo acila, vai entrar na cadeia, vai entrar no anel aromático, vai se ligar ao carbono do anel aromático. Então, aqui eu vou ter, ó, aqui entra carbono, esse carbono aqui, dupla O e CH3. Mais o hidrogênio que saiu ligado ao cloro. Veja que aqui, quando eu tenho acilação, eu tenho a formação de que grupo funcional? Quando eu tenho a carbonila entre carbonos, ó, carbono, que é um carbono, carbonila, C dupla O, CH3, eu tenho uma
cetona. Então, o grupo funcional formado na acilação de Friedel-Crafts é uma cetona. Continuando esse assunto, a gente vai ver agora a substituição aromáticos quando eu já tenho um grupo substituinte no anel diferente de hidrogênio. Até agora, todos os átomos ligados aos carbonos do benzeno eram os hidrogênios, mas agora eu tenho um grupo aqui diferente. Só que antes da gente começar a estudar, a gente tem que lembrar essa relação aqui, ó, as posições meta, para e orto do anel aromático. Essas posições sempre elas são referentes a um grupo. Nesse caso aqui, no grupo substituinte é o CH3. Então aqui essa é a posição número 1. Depois, se eu for contar, eu tenho posição número 2, 3, 4, 5 e 6. Toda vez que eu tiver um substituinte na posição 2, que é essa daqui, que também é equivalente à posição 6, certo? A posição 1 e 2, ela está relacionada com a orto. Então, é um substituinte na posição 1 e o outro vai estar em relação a ele a posição 2. Se eu tiver um substituinte na posição 3, se eu tivesse um substituinte aqui diferente de hidrogênio, todos eles têm que ser diferentes de hidrogênio, eu estaria relacionado com a posição meta. Então, a posição meta é 1 em relação a 3. E se eu tiver um na posição 4, eu estou trabalhando com a posição para 1,4. E na posição 5, a posição 5 equivale à posição 3, então seria a meta. E na posição 6, a posição 6 equivale à posição 2, então seria orto, tá? Ó, como assim? Então vamos supor que eu tenho esse composto aqui, CH3, Cl, certo? Eu tenho dois substituintes no anel aromático. O CH3 e o Cl, a posição dos dois aqui é a posição 1 e posição 2 do outro grupo. Então, aqui eu tenho a posição orto entre eles. A posição relativa entre eles é a posição orto. Se eu tivesse esse composto aqui, então eu teria um substituinte aqui, posição 1, mas eu teria a posição aqui, o cloro na posição 3. Então, 1, 3. Então, aqui eu tenho um em relação ao outro, eles estão na posição meta. E se eu tivesse esse terceiro composto aqui, CH3, e tivesse o cloro aqui nessa posição, que é a posição 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu teria um em relação ao outro na posição par. Né? Se eu fosse dar nome, eu podia dar o nome da seguinte maneira: 2-cloro-metilbenzeno. Eu já estou afirmando que o metil, quando eu não coloco o número 1, que ele está na posição 1. Mas eu poderia estar colocando dessa maneira: orto-cloro-metilbenzeno. Meta-cloro-metilbenzeno. Para-cloro-metilbenzeno. Tá ok? Por que a gente precisa relembrar isso daqui? Porque na hora que a gente vai fazer as reações de substituição em aromáticos que já estão com grupo substituinte, diferente de hidrogênio ligado ao anel, a gente tem os grupos que vão estar ligados ao anel, que podem ser ortoparadirigentes. O que são grupos ortoparadirigentes? São aqueles grupos que ativam a substituição na posição. Então, lembrando, posição 1, posição 2 é a posição orto, e na posição 4, que é a posição para. Então, os compostos formados, eles vão entrar aqui, os grupos vão entrar nessas duas posições. Como assim? Vamos supor que aqui que eu tenho a cloração do tolueno. Lembrando que esse H3-benzeno é tolueno. O que vai acontecer? A substituição vai acontecer no hidrogênio da posição 2 e da posição 4. Então, vai haver a formação de dois isômeros. Então, aqui, ó, CH3, entrou o cloro no lugar do hidrogênio daqui. Certo? Mas
estão vendo que o CH3 não muda nada. O outro hidrogênio a ser substituído é da posição 4. Então, entrou aqui. Então, houve a formação de dois isômeros de posição. Formou o isômero ortoclorometilbenzeno. Formou aqui o paraclorometilbenzeno. Como é que eu vou saber qual grupo ligado ao anel, antes de fazer a reação de substituição, é um grupo orto-paradirigente? São todos os grupos que têm apenas ligações simples entre eles. Então, ligações simples. Eu não tenho saturação. Então, exemplos de grupo orto-paradirigentes. CH3, uma hidroxila, OH, por exemplo, um NH2. Todos esses grupos, as ligações existentes entre eles, entre os átomos, são só ligações simples. É carbono fazendo ligação simples com 3 hidrogênios, oxigênio fazendo ligação simples com hidrogênio, nitrogênio fazendo 2 ligações simples com os 2 átomos de hidrogênio, respectivamente. Por outro lado, se eu tiver um grupo que tem uma insaturação, ou seja, ligações duplas ou triplas, eu vou ter um grupo metadirigente. Esse grupo metadirigente, ele vai ativar somente a posição 3. Então, aqui vai acontecer a substituição. Então, se eu tiver, por exemplo, fazer a cloração, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de um único produto. Aqui tem hidrogênio, dupla O. Onde que vai entrar? O cloro entra aqui, mais HCl, tá? Só voltando aqui, eu também tenho mais HCl. Só que como eu fiz duas substituições, então aqui na verdade tem que ser 2 mols de HCl. Então, voltando aqui nos metadirigentes. Exemplos de grupos metadirigentes. Por exemplo, pode ser a nitrila, que é o C-tripla-NO, tem uma dupla ligação. Pode ser uma carbonila, C-dupla-O, aqui ligado, por exemplo, a um CH3, um grupo acila, certo? Pode ser o grupo carboxílico, C-dupla-O, OH, entre outros, mas vocês estão vendo que todos eles têm a presença de uma insaturação, ou tripla ou dupla, e não precisa ser entre carbonos, pode ser carbono com nitrogênio, carbono com oxigênio. É isso.